Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, sei lá, seres humanos. E aí, firmeza? Tranquilo? Quarentena aí tá de boa? Vamos lá. Velho, olha só o que vai acontecer nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora. Presta atenção, tenta entender isso, tenta entender esse negócio. E ao final dessa aula eu quero que você tente explicar isso, me explique, responda. Eu vou botar essa aula lá no Google Sala de Aula, escreva embaixo lá nos comentários a sua explicação para que isso aconteça. Mas olha, prepara seu coração, porque você verá cenas fortes. Chama a vinheta. Então vamos lá? Bem, nós já temos metade do que é necessário para entender o que aconteceu com aquele copo. Vimos isso na nossa discussão de transmissão de calor. Agora veremos o restante. Seremos capazes de entender o que aconteceu com aquele copo. Então vamos junto. Começando a nossa brincadeira, aqui nós temos água e fogo se chocando em um simbolismo bem interessante. E essa aula tem os objetivos. Quais são os objetivos dessa aula? Lembrem-se, são seus e são meus. Quando você não atinge o objetivo, eu também não atingi o meu. Então vamos caminhar junto para poder atingirmos nossos objetivos. E eu espero que ao final dessa aula você seja capaz de conceituar calor específico e conceituar capacidade térmica, equacionar trocas de calor entre duas substâncias, resolver problemas de trocas de calor, verbalizar os nomes das mudanças de fase, resolver problemas de trocas de calor envolvendo mudança de fase e resolver problemas de trocas de calor envolvendo gráficos. Primeira coisa, veja, perceba os verbos conceituar, equacionar, resolver, verbalizar. São verbos que nós conseguimos averiguar se esses objetivos foram atingidos. Então, ao final da aula, eu oriento que você volte aqui nos objetivos e pegue as suas anotações e vai riscando, fazendo um checklist mesmo, para ver se você acha que você atingiu esses objetivos. É uma avaliação, uma autoavaliação, né? Seguindo, você está com saudade disso? Você está com saudade disso? Isso é a praia, praia de Itapuã. Isso aqui, ó, que lindo, velho. Você está com saudade, vamos matar um pouco a saudade disso, né? Vamos pensar da seguinte coisa. A gente pega água e areia. Mesma massa. Massa de água é igual a massa de areia. Então, mesma quantidade em relação à massa. E nós vamos aquecer essas duas porções, dando a mesma quantidade de calor, tanto para a água quanto para a massa, para a areia. Então, você tem quantidades iguais de areia e de água e aquece na mesma chama, dando a mesma quantidade de calor. Pergunto a você, quem você acha que vai aquecer mais rápido? A água ou a areia? Qual deles vai aquecer mais rápido? Ou seja, qual vai variar mais sua temperatura, né? É sobre isso que se trata a nossa conversa hoje, tá? Vamos fazer uma legendazinha aqui. Nós vamos utilizar a letra Q para representar a quantidade de calor, M para massa, ΔT para variação de temperatura, e nós vamos usar essas unidades que estão aí, ó. Quantidade de calor em calorias, massa em grama, variação de temperatura em graus Celsius. Lembrando que a variação da temperatura pode ser medida em Kelvin ou Celsius, da mesma coisa, porque elas variam a mesma quantidade, tá? É 1 para 1. Mas o que é ΔT? Temperatura final menos inicial. Em vários momentos nós vamos utilizar T menos T0, ao invés de escrever ΔT. Tá? É a mesma coisa, só que escrevendo T menos T0 a gente consegue obter um dado importante. E C minúsculo para calor específico. O que é isso de calor específico? O calor específico é a quantidade de calor que 1 grama de um objeto precisa ganhar ou perder para variar 1 grau em sua temperatura.
Então a gente volta lá e pega 1 grama de água, 1 grama de areia, mesma massa, lembra? E dá calor para eles variarem a sua temperatura. O calor específico é a quantidade de calor que esse 1 grama precisa receber para aumentar 1 grau Celsius na sua temperatura. Tá bom? Então, olha, a quantidade, calor específico, Czinho, é igual à quantidade de calor para que a massa varie a temperatura. Matematicamente falando, Czinho é igual a Q, quantidade de calor, sobre m vezes ΔT, massa vezes variação de temperatura. Então, a unidade dele é unidade de caloria lá em cima, né? Grama e grau Celsius aqui embaixo. É assim mesmo que a gente fala. Caloria por grama grau Celsius. É o que a gente vai utilizar. No sistema internacional não é esse. Aí a energia térmica é medida em joule, a massa em quilograma e a variação da temperatura é em Kelvin. Então fica joule por quilograma Kelvin. Mas, como eu disse, nós vamos utilizar nas nossas abordagens a que é a mais utilizada nessa área da física, que é a calorimetria, né? Caloria por grama grau Celsius, ok? Vamos a um exemplo? Qual a quantidade de calor necessária para que 200 gramas de água a 30 graus Celsius, cujo calor específico é de 1 caloria por grama grau Celsius, atinja a temperatura de 80 graus Celsius? Então veja, vamos lá. Os dados. Eu quero saber a quantidade de calor que é necessária para que a massa de 200 gramas de água, cujo calor específico é de 1 caloria por grama grau Celsius, saia da temperatura de 30 graus Celsius e chegue à temperatura de 80 graus Celsius. Esses são os dados. O calor específico da água vai ser sempre esse, tá? 1 caloria por grama grau Celsius. Em alguns exercícios aqui, nessa aula, eu não vou nem fornecer esse dado para a gente forçar a memória, tá? E aí a gente já fiz aqui embaixo já o ΔT, que é T final menos inicial, que vai dar 50 graus Celsius. Vai variar 50 graus Celsius na temperatura. Então, olha, se calor específico é Q sobre M ΔT, a gente multiplica isso em X e tem que Q é a quantidade de calor, aí dá massa, calor específico, variação de temperatura, MC ΔT. Alguns chamam isso de Q-macete. Agora a gente apenas substitui, olha, massa 200 gramas, calor específico 1 caloria por grama grau Celsius, variação de temperatura 50 graus Celsius. Olha o que as unidades dizem para nós. Grama eu posso cortar porque tem em cima e embaixo, grau Celsius também posso. Sobrou o quê? Caloria. E eu estou procurando o quê? Quantidade de calor. Toda vez que você utiliza as unidades e ao fazer anulamento das unidades, né, divisão, cancelar e tal, sobrou a unidade que você está procurando, isso quer dizer que você está no caminho certo, sua conta está armada certa, fisicamente ela está correta. Só falta agora prestar atenção para não errar a matemática. Então temos 200 vezes 50. 2 vezes 5 vai dar 10. Aí tem 2 zeros do 200 mais um zero do 50. Acrescenta 3 zeros e nós temos 10.000 calorias. Ok? Exemplozinho, belezinha, né? Agora, 10.000 calorias pode ser escrito como 10 quilocalorias, porque quilo é um prefixo para 1.000, né? A gente lembra disso, né? Quilograma, 1.000 gramas. Quilômetro, 1.000 metros, tá? Bom, vamos agora para trocas de calor. Nós temos dois corpos, A e B, temperatura de A maior que de B. Dentro dessa caixa preta aí, ó, essas paredes pretas, elas representam o local específico para trocar calor. Qual é o local mais adequado para que dois corpos calientes troquem calor? Bom, antes de vocês pensarem em besteira, eu já vou dizer. Calorímetro. Calorímetro é o nome do local onde os corpos trocam calor. O que o calorímetro tem de especial? Já viu aquela frase? What happens in Vegas, stay in Vegas. O que acontece dentro do calorímetro também fica dentro do calorímetro. As paredes são adiabáticas, ou seja, não permitem a troca de calor com o meio. Então, toda a energia que é liberada dentro do calorímetro, ela fica dentro do calorímetro e não sai. E também a energia do exterior não entra. Ok? Bom, nós temos aqui então dois corpos. O corpo A tem temperatura maior do que o corpo B. Já vimos lá na transmissão de calor que o calor vai sair de A e vai para B.
Então, toda a quantidade de... Como eles estão isolados aí dentro do mundo externo, né? Eles estão de quarentena, estão de isolamento aí. Toda a quantidade de calor que sai do corpo A entra no corpo B. Então, o corpo A perde calor, o corpo B ganha calor. E à medida que o corpo A perde calor, sua temperatura diminui. Na medida que o corpo B ganha calor, sua temperatura aumenta. E isso continua até que as temperaturas se igualem, e aí TA igual a TB, e eles entram em equilíbrio térmico. Tá? Vamos ver o que acontece que nós podemos tirar disso daí. Olha, toda a quantidade de calor que é perdida por um corpo é recebida por outro. Quando o corpo perde calor, a temperatura diminui, essa quantidade de calor é negativa. Quando ele ganha calor, a temperatura aumenta, essa quantidade de calor é positiva. Veja então, eu estou somando uma quantidade de calor positiva com uma negativa, mas o valor é o mesmo, o valor em absoluto, o valor em módulo é o mesmo. Então, por exemplo, se A perde 5, B ganha 5. Então, a quantidade de calor de A é menos 5 e de B é mais 5. Quando eu somo menos 5 com mais 5, eu vou ter zero. Então, isso é sempre. Sempre, como é que eu resolvo problemas de trocas de calor assim? Eu somo a quantidade de calor dos dois igual a zero. Tá? Conservação da energia, um perde, outro ganha. O que perde tem sinal negativo, o que ganha tem sinal positivo. Mas mesmas quantidades. Somou, dá zero. E aqui é interessante escrever agora que nós já sabemos a fórmula. Então, quem é a quantidade de calor do corpo A? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura do corpo A. Somado com quem é a quantidade de calor do corpo B? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, tudo do corpo B, é igual a zero. Tá? Assim, essa forma maior é a forma que nós vamos utilizar para resolver os problemas. Quer ver só? Em um calorímetro contendo 300 gramas de água a 10 graus Celsius, é colocado um pequeno bloco de metal de 200 gramas, cujo calor específico é de 0,10 calorias por grama grau Celsius. E temperatura de 100 graus Celsius. Determina a temperatura de equilíbrio térmico desse sistema. Olha só, tem um calorímetro com 300 gramas de água. Pegou um bloco, a água está a 10 graus Celsius, relativamente fria. Pegou um bloco bem quente, 100 graus Celsius, 200 gramas a massa desse bloco, e colocou lá dentro. Lembrando, o calor específico da água, vamos aos dados aqui. Ó. A massa da água é de 300 gramas e o calor específico da água, sempre, always, 1 caloria por grama grau Celsius. E a temperatura inicial da água? 10 graus Celsius. E a massa do bloco? 200 gramas. E o calor específico do bloco? Está o azinho aí, mas é o bloco, perdão. 0,10 calorias por grama grau Celsius. E a temperatura que o bloco está, 100 graus Celsius. Então a temperatura do bloco vai diminuir e a da água vai se elevar. Mas será que o do bloco diminui menos? Será que a temperatura de equilíbrio vai ficar mais próxima da temperatura do bloco ou mais próxima da temperatura da água? Mais próxima de 10 graus Celsius ou mais próximo de 100 graus Celsius? Vamos descobrir isso aqui. Ó, somando a quantidade de calor da água com a do bloco vai dar zero. Escrevendo as quantidades de calor, massa, calor específico, variação de temperatura da água, mais massa, calor específico, variação de temperatura do bloco, também dá zero, porque a gente só reescreveu a linha de cima. Agora, eu vou colocar 100 as unidades, gente, para não ficar muito infernizado as primeiras vezes que a gente faz aqui, tá? Então, olha, massa de água, 300 gramas. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, né? Uma. Agora, T menos T0. T é o que nós queremos, que é a temperatura final. Menos T0 é a temperatura inicial da água, 10 graus Celsius. Mais 200, que é a massa do bloco. 0,10, que é o calor específico do bloco, vezes T, que é a temperatura de equilíbrio térmico, menos 100, que é a temperatura inicial do bloco, é igual a zero. Está aí as duas quantidades de calor somadas, igualadas a zero. Observe que o T é o mesmo nas duas fórmulas, porque a temperatura não é da água final, né? A temperatura final não é da água, não é do bloco. É de equilíbrio entre eles, é dos dois. Então não precisa botar T da água e T do bloco. Ela é a variável que nós vamos procurar. Tá? Agora nós vamos multiplicar antes dos parênteses. Por exemplo, 300 vezes 1, 300. Repetiu o parênteses. Então ficou 300 que multiplica T menos 10. Mais
200 vezes 0,10 dá 20. Então, 20 vezes t menos 100. Isso é igual a zero. Agora fazer a distributiva, o chuveirinho. 300 vai com t e vai com menos 10. Vai ficar 300 vezes t, 300t, 300 vezes menos 10, menos 3.000. Mais 20 vezes t, 20t, e 20 vezes menos 100, menos 2.000. Isso é igual a zero. Tá? Então nós tínhamos parado aí, ó, 300t menos 3.000, mais 20t menos 2.000 é igual a zero. Vamos agrupar os que têm letra e os que não têm, né? Ó, 300t mais 20t, 320t. Menos 3.000 menos 2.000, menos 5.000. Isso é igual a zero. Queremos o t, 320 que está multiplicando, né? Primeiro vamos jogar o 5.000 para lá, ele vai positivo, né? 320t igual a 5.000. Agora o 320 que está multiplicando vai dividindo. E aí nós podemos fazer isso. Vai ficar 500 dividido por 32 e tcharam! T é igual a 15,625 graus Celsius. Oh, ficou mais próximo da temperatura da água, que era 10 graus Celsius. Sabe por que isso aconteceu? Porque o calor específico da água é maior. Ele é maior. Ele é 10 vezes maior do que o calor específico do bloco. Isso quer dizer que ela precisa de 10 vezes mais calor do que o bloco para variar a mesma quantidade na temperatura. Ou seja, trocando em miúdos, é mais difícil variar a temperatura da água do que do bloco. Por isso que a temperatura da água variou pouquinho, foi de 10 para 15 e alguma coisa. E o bloco variou bastante, foi de 100 para 15, alguma coisa, porque é fácil variar a temperatura dele. O calor específico é muito pequeno, tá bom? Agora, veja bem, vamos falar um pouco sobre um outro conceito, capacidade térmica. Capacidade térmica é tipo calor específico, só que não é para variar a temperatura de 1 grama do corpo, mas dele todo. Tá? A quantidade de calor necessária para que o corpo todo varie 1 grau Celsius. Tá bom? Então, capacidade térmica é a quantidade de calor para variar a temperatura, Q sobre ΔT, caloria por grau Celsius. Ok? Se a gente pegar a primeira da esquerda aí, a definição, a fórmula, e multiplicar em x, nós vamos ter quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura. Mas se nós lembrarmos o problema que nós acabamos de resolver, quantidade de calor é massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Ou seja, a gente pode concluir daqui que capacidade térmica é igual massa vezes calor específico. Tá? Quando que a gente usa isso? Geralmente, quando o calorímetro faz parte das trocas de calor. Ali no exemplo que a gente fez, 2 corpos trocaram calor entre si e o calorímetro não participou. Mas o que acontece na realidade é que parte do calor liberado por eles é absorvido pelo calorímetro. Então, se a gente envolver o calorímetro na troca de calor, vai ficar quantidade de calor do bloco mais quantidade de calor da água mais quantidade de calor do calorímetro é igual a zero. E a gente não vai trabalhar com a massa do calorímetro, a gente trabalha com a capacidade térmica dele. Então vai falar que é da temperatura inicial do calorímetro e a capacidade térmica dele. Aí a gente escreve como está escrito em cima, né? Ó, Q igual C vezes ΔT. Ok? Vamos falar de unidades. Vamos falar de unidades. Grama, que é a unidade de massa, caloria por grama grau Celsius, unidade de calor específico. Nós estamos falando do nosso resultado em amarelo aí. A capacidade térmica é igual massa vezes calor específico. Observe, corta grama com grama, sobra caloria por grau Celsius, que é a unidade da capacidade térmica. Então, que bom, né? Agora veja bem, vamos falar agora de forja de ferramentas, forja de armas, né? O que nós, seres humanos, nós fizemos, na verdade, provavelmente no período chamado de Neolítico, né? Ele é dividido da parte inicial e a parte final, e a parte final dele é conhecido como
idade dos metais, se eu não me engano, né? Os homens, os seres humanos, começam a forjar ferramentas, começam a forjar armas, né, para produzir exército, mas posteriormente, quando começa a surgir o conceito de Estado, né? Então vamos lá, mudança de fase. O que é isso? A mudança de fase, gente, ela é, na verdade, uma a mudança de agregação física, de como as moléculas, os átomos estão agrupados. Até agora a gente viu que o corpo ganha ou perde calor e muda a sua temperatura. Essa quantidade de calor que muda a temperatura do corpo é chamada de calor sensível. Agora nós vamos ver uma quantidade de calor que o corpo ganha ou perde, mas não muda a temperatura dele. Vai mudar a fase dele. Essa quantidade de calor é chamada de calor latente. Veja, no sólido, as moléculas elas estão bem, bem unidas. O estado de agregação delas é mais coeso, né? No gás elas estão bem livres umas das outras, bem distantes, bem quase independentes umas das outras. No líquido é um meio termo, elas estão mais independentes do que o sólido, porém mais coesas do que o gás. O gás a gente vai chamar de vapor e tal, por enquanto. Essa mudança de um para o outro, ela tem nome. Por exemplo, do gelo para a água, sólido para o líquido, a gente chama de fusão, tá? Fusão. Do líquido para o vapor, a gente chama de vaporização, porque é um processo que vai envolver o aumento de temperatura. Como acontece com as águas na superfície dos lagos, a gente chama de evaporação, tá bom? No caso específico da água, essa vaporização pode ser chamada de ebulição. Vamos ver aqui embaixo agora, olha. A volta tem do sólido para o líquido e do líquido para o sólido lá embaixo, solidificação. Líquido para o gás, vaporização. E do gás para o líquido, liquefação ou condensação. E do sólido direto para o gás, sublimação. E do gás direto para o sólido, sublimação, ou estudos, literaturas mais recentes têm chamado de ressublimação, para saber quando está voltando e quando está indo. Beleza? Legendinha para nós. A quantidade de calor, de novo, nosso Q em caloria, a massa em grama, nosso M, e agora surgiu um negócio novo, o L. O L não é de Léo Santana, não, é de latente. O que é esse latente, meu Deus? O latente é tipo calor específico, só que para a mudança de fase. O latente é a quantidade de calor que 1 grama de uma substância precisa para poder mudar de fase completamente. Por exemplo, 1 grama de gelo precisa de 80 calorias para mudar de fase. Então L é igual Q sobre M, quantidade de calor por massa. E a unidade? Bom, caloria por grama, né? Vamos a um exemplo? Uma massa de 500 gramas de gelo, cujo latente de fusão é de 80 calorias por grama, ficou recebendo calor dentro de um calorímetro até derreter completamente. Qual foi a quantidade de calor necessária para essa tarefa? Os dados. A massa do gelo é 500 gramas, o latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, quanto de calor que ele recebeu. Latente de fusão, porque o latente depende da mudança de fase. Quando essa água que o gelo derreteu virou água, se essa água for esquentar, chegar a 100 graus Celsius e for evaporar toda, o latente de evaporação é diferente. Por quê? Porque o estado de agregação dela já está diferente. Ela precisa de mais energia, né, para poder se libertar, para mudar de fase. Então, olha, multiplicando em x a nossa equação do latente, a gente vai ter Q igual a M vezes L. Q igual massa, 500 gramas, e latente, 80 calorias por grama. Então vai cortar grama com grama, vai ficar caloria. 5 vezes 8, 40, mais os 3 zeros, 2 do 500 e 1 do 80, 40 mil calorias, que você já sabe que pode ser 40 cacau, 40 quilocalorias. Certo? Agora vamos analisar graficamente o que acontece com uma amostra de gelo a
menos 10 graus Celsius, e aqui nós vamos monitorar o aumento da temperatura, né, a elevação da temperatura e o comportamento da quantidade de calor. A gente vai dar calor para ele, vai ver o que acontece com a temperatura. Vamos lá. A primeira quantidade de calor fez ele sair de menos 10 até 0 graus Celsius. Então, quando a gente pega um gelo a menos 10 graus Celsius e fornece calor para ele, ele não derrete imediatamente, porque a temperatura de fusão dele é 0 graus Celsius, aqui no nível do mar. Então, esse calor foi sensível, porque o gelo continua na fase sólida, aumentou a temperatura. Quando aumenta a temperatura, o calor é sensível. Mas a vida continua e nós continuamos dando calor para ele. Só que agora ele não aumentou a temperatura. O que ele fez com esse calor que a gente deu para ele, se ele não aumentou a temperatura? Ele mudou de fase. Então ficou sólido e líquido no começo apenas sólido, durante o intervalo aí foi derretendo um pouco, mas ainda tinha sólido, então ficou sólido e líquido, e no final ficou todo derretido, todo líquido. E a temperatura não muda, então esse calor é latente. Continuamos dando calor para essa água agora, né, que ele derreteu, virou água, até chegar a 100 graus Celsius. A temperatura saiu do 0 e chegou a 100. E então é um calor sensível, porque ela continua na fase líquida, só aumentou a temperatura. E se a gente continuar fornecendo calor, aí não muda a temperatura, continua a 100 graus Celsius. O que está acontecendo? O líquido virando vapor. Um pouco de líquido, um pouco de vapor, até transformar totalmente em vapor. Então esse calor é latente, porque não mudou a temperatura, mas mudou a fase. E se continuar fornecendo calor, esse vapor vai aumentar a sua temperatura, então é calor sensível. Tá bem? Eu não coloquei aqui para não castigar vocês, mas a gente vai fazer um exercício que uma certa massa de gelo ainda sai de menos 10 graus Celsius, por exemplo, e vira vapor, evapora toda. Então a gente vai querer saber qual a quantidade de calor total necessária. Fácil, né? Soma a primeira quantidade de calor sensível com a próxima que é latente, com a próxima que é sensível, com a próxima que é latente. Só fazer por partes. Tudo bem? Volta lá para poder saber se seus objetivos foram alcançados, tá? Dá para ver que você está ocupado, cara. Tá, aquele abraço. Pô, Vitor. Ok? Voltem lá para poder ver se vocês atingiram aqueles objetivos, revejam essa aula, assistam novamente, façam suas considerações e não se esqueçam, fique em casa. Aquele abraço.